com muito prazer receber no meu canal o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia da Covid-19. É sempre um prazer conversar com o senador. Hoje, o Brasil inteiro, se alguém não conhecia o senador Randolfo Rodrigues, passou a conhecê-lo nos últimos 3 meses, com uma atuação combativa, diária, e o Brasil inteiro assistindo aquilo, porque, afinal, é a maior tragédia da história sanitária do Brasil, né? Senador, muito obrigado por ter atendido mais uma vez o meu convite. E eu hoje lendo o noticiário, cada dia uma surpresa, senador. Agora o mensalão turbinado com o Roberto Dias e a participação supostamente de parlamentares do Centrão. Então eu perguntaria, e agradecendo mais uma vez a aceitação do convite por parte do senador, que história é essa? Mensalão, além de tudo, mensalão no Ministério da Saúde? Vila, primeiro é uma satisfação enorme sempre estar contigo, sempre estar no teu canal. Chega a ser redundante, dispensa-se os comentários e a admiração que eu sinto por você, que já é de conhecido de todos, e minha inspiração que tem também com você, como historiador que profissão que eu também muito acalento. Vila, a situação é a seguinte, sabe aquela história, cada enxadada uma nova minhoca? O nosso sentimento na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que se inaugurou essa nova fase da CPI, eu acho que eu já falei umas 3 vezes aqui no canal contigo, né? Umas 2 ou 3 vezes. Nas vezes anteriores, nós não tínhamos dimensão do esquema de corrupção que tinha. Nós tínhamos suspeita que tinha. Mas nós não sabíamos, a partir do depoimento dos irmãos Miranda, a estrutura de corrupção que estava montada. O meu sentimento, eu falei isso ainda semana na imprensa, sabe aquela, para usar um termo da historiografia, sabe aquela figura mitológica da Grécia Antiga, da Hidra, né? Cada cabeça que se cortava, se regenerava uma outra. O meu sentimento nessa investigação é o mesmo. A gente começa ali a investigar o negócio da Covaxin, que não é nem Covaxin tanto, precisa, né? Eu digo que não é nem tanto Covaxin, tanto porque eu estou falando contigo ainda há pouco, o presidente da República, numa daquelas suas várias manobras dispersivas, publicou na sua página no Twitter um vídeo meu defendendo a Sputnik e a Covaxin, né? Tentando fazer a mistura dos elementos. É uma diferença enorme. Nós e muitos outros que me acompanharam, como você sempre tem acompanhado também, defendemos Sputnik, Covaxin, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Janssen. O que nós descobrimos é que, enquanto a gente estava defendendo vacina, o governo Jair Bolsonaro estava lutando por propina. Era isso que nós estamos descobrindo. Enquanto nós estávamos defendendo vacina, o governo estava atrás de propina. Isso descobrimos com o esquema da Precisa, / Covaxin. Aí depois nós descobrimos um negócio assim, surreal, Vila. Nós descobrimos que tinha algumas empresas levadas por coronéis e levadas por um desses tipos aí, dessas redes de apoio bolsonaristas. Uma delas muito conhecida, esse Instituto Força Brasil, que mantém sites bolsonaristas como o Crítica Nacional. Esse pessoal, olha como é surreal, esse pessoal do Crítica Nacional fazia publicação contra a Pfizer, dizendo que a vacina da Pfizer matava gente nos Estados Unidos, causava impotência sexual. Esse pessoal do Força Brasil, dessa Crítica Nacional, estiveram intermediando a reunião da Davat com o senhor Elcio Franco, que é uma espécie de operador desses esquemas de propina no âmbito do Ministério da Saúde, né? Então, o último vídeo da semana passada, em que o próprio Pazuello se mostra reunindo com uma outra intermediária chamada World Brands, que estava querendo vender a Coronavac, que ela não tinha, a um preço 3 vezes maior. Veja o detalhe, essa World Brands, no portfólio dela, tem de tudo, importa de tudo, menos vacina. Importa até produtos eróticos. Pasme, importa até produtos eróticos, menos vacina, né? A Pfizer não foi recebida pelo senhor Pazuello. A World Brands, importando produtos eróticos, foi recebida pelo senhor Pazuello. E hoje temos mais essa revelação aí, que dentro de tudo isso ainda tinha um mensalão.
É terrível, é cada dia uma surpresa, né? Senador, foi estendida por mais 90 dias a CPI, né? Ah, e vem o recesso constitucional. Eu já expliquei a várias pessoas, inclusive os que acompanham no meu canal, que o recesso é constitucional, está lá na Constituição. Porém, a CPI não vai ter os depoimentos nesse período, mas continua seus trabalhos naquela. Eu imagino que a documentação deve ser fabulosa e deve ter tesouros ali, tesouros com todas as aspas do mundo em termos de corrupção. Como é que vai ser esse momento de trabalho da CPI? São 2,5 terabytes de dados de documentos, para você ter ideia do que nós temos Ixi, meu ainda a ser Deus. apreciado. Olha, amanhã eu e o relator vamos fazer uma reunião com as equipes técnicas para ver o que eles estão levantando, qual a documentação, qual é todo o material que eles estão tendo. A ideia é, nessa semana, nós aprofundarmos as investigações, literalmente, sobre esses tesouros, porque é documentação também de tesouros financeiros do povo que estavam sendo roubados. Cada vez mais indícios do que nós estamos confirmando. Na outra semana, Vila, nós pretendemos fazer, entre os dias 27 e 29 de julho, pretendemos fazer uma reunião com juristas para começar a discutir a tipificação penal de cada um dos crimes que nós estamos encontrando no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. A proposta da reunião com juristas deverá vir a ser em Brasília ou talvez aí em São Paulo. Se por acaso for em São Paulo, eu quero ter uma imensa satisfação de até me encontrar, de dar um abraço pessoalmente no amigo. Mas, enfim, essa reunião deve ser entre o dia 27 e 29 de julho, está a cargo dos senadores, dos colegas Alessandro Vieira e Simone Tebet, a organização das reuniões. E já na outra semana, dia 3, a gente retoma os depoimentos da comissão. Né? Retomamos no dia 3 de agosto, devemos reiniciar a comissão com o depoimento dessa outra figura folclórica, que é o reverendo Hamilton. Olha que coisa surreal, Vila. Pô, assim, 3 mil brasileiros, seria cômico se não fosse trágico. A gente estava com 3 mil brasileiros morrendo por dia. E o governo de Jair Bolsonaro estava negociando vacina com o Cabo Dominguete, intermediada pelo reverendo Hamilton. É isso. E uma negociação que tinha coronel não sei das quantas, coronel não sei das quantas, coronel Elcio Franco, coronel Elcio, coronel... Rapaz, só tinha patente de coronel negociando propina. Era um negócio surreal. E aí é o seguinte, não existe, Vila, não existe mais essa argumentação que alguns tentam colocar. Não, isso era uma convicção ideológica dos partidários do presidente Bolsonaro. Essa história é assim. Eles, por convicção, não queriam vacina. É por isso que defendiam hidroxicloroquina. Coisa nenhuma de convicção ideológica. Era negócio, dinheiro, ladroagem. Não tem essa história assim. O Nelson Rodrigues, Vila, que dizia o seguinte: olha, algum anedotário, algum adjetivo na política, ele só deve ser aplicado depois que for aprovado pela geral do Maracanã. Né? Então, é o seguinte, eu sempre me incomodei quando o pessoal só dizia o seguinte: Bolsonaro é genocida. Rapaz, a torcida do meu Mengo, na geral do Maracanã, não fala genocida. O pessoal na geral do Maracanã fala: Bolsonaro é ladrão. Aí todo mundo entende, é ladrão. E o que nós estamos confirmando na CPI é que o presidente da República é um ladrão. Ladrão de vacina com as pessoas morrendo. É verdade, é triste, mas é verdade, senador. Deixa eu lhe perguntar, já que estamos falando de Bolsonaro, Maracanã, hospitais federais do Rio de Janeiro, dizem que ali também tem muitos problemas. A CPI vai se debruçar também sobre isso? Com muita ênfase. É uma das áreas que nós estamos também investigando. O que nós fizemos, Vila? Esse final de semana, esse sábado, nós organizamos uma força-tarefa e dividimos em núcleos, né? E distribuímos atribuições para determinados colegas na condução dos núcleos de investigação. Vai ter um núcleo de fake news para investigar esse tal Instituto Força Brasil, vai ter um núcleo de intermediários, que eu, inclusive, vou conduzir para investigar essa tal de Davat, essa World Brands e essas outras
desse tipo. Vai ter um núcleo Precisa, Covaxin, que vai estar a senadora Simone Tebet e o senador Alessandro Vieira, por exemplo, e terá um núcleo de investigação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que estarão à frente, que está à frente, o senador Humberto Costa. Vou dar spoiler, tá? Pode dar spoiler aqui, né? Sabe o mensalinho que a gente está encontrando aqui na VTC Log? Vai ter mensalinho Não. também sendo encontrado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O mensalinho que saiu hoje na imprensa, aguarde, spoiler aqui com exclusividade para o canal do Vila, nessa história aí dos hospitais federais também tem mensalinho. Meu Deus do céu. A gente tem que respirar fundo, né, senador? Deixa eu lhe perguntar, essas empresas, o senador fez referência à Precisa, né? Tem aquele Maximiano também, aquele senhor, ele vai depor também agora a partir de agosto? Deve ser um dos primeiros depoimentos de agosto. Nós devemos começar agosto com... O primeiro depoimento em agosto deve ser o reverendo Hamilton. Sim, na quarta ou na quinta-feira agora, o depoimento seguinte deverá ser o senhor Francisco Maximiano, né? Que é o CEO da Precisa. Né? Os senadores e o senador Randolph em especial fica preocupado com as críticas do presidente da República. Hoje ele voltou e é todo dia fazendo ataques à CPI, chamando de tudo. Ele usa expressões muito baixas, se referiu ao presidente do TSE como imbecil, idiota, pedófilo, quer dizer, algo que nunca se viu na história do Brasil. E em relação... Me chama de saltitante. Saltitante e hoje foi 3 otários, se não me engano. Os 3 otários, senador Omar Aziz, senador Randolfo Rodrigues, senador Renan Calheiros. Como é que é a resposta do senador Randolfo Rodrigues a isso? A primeira parte da resposta é que é o seguinte, o presidente insiste em me assediar. Eu tenho que dizer ao presidente da República que eu sou comprometido. O nome da minha namorada é Priscila, entendeu? Eu estou muito bem com ela e ele não faz meu tipo. Em segundo lugar, não tem problema chamar de saltitante. Se começar a me chamar de miliciano, eu vou ficar preocupado. Se começar a me chamar de ladrão, em especial de ladrão de vacina, aí é um adjetivo que realmente eu me ofendo. Mas saltitante, não tem problema não. O presidente pode continuar falando. E o presidente fique tranquilo, assim, se tem uma coisa que na vida, que a vida me ensinou, que meus pais me ensinaram, que meus avós me ensinaram, foi a não ser intimidado. Né? Ô, Vila, eu nunca te contei isso, mas eu vou contar uma história aqui. O meu tio-avô, Manuel Vitor, trocou bala com o bando de Lampião e participou da coluna Prestes. Então, rapaz, o meu tio-avô ia ficar muito decepcionado se o sobrinho neto dele fosse intimidado por chefe de milícia. Deixa eu perguntar ao senador. Eu até hoje participei rapidamente lá do UOL ao meio-dia e fiz até uma menção lá que alguns, na minha leitura, ingênuos, diziam que quando começou a CPI, ela ia terminar em pizza. Eu falava que ela não ia terminar em pizza, não. Né? A CPI ia ter um caminho, era a CPI mais importante do século XXI, repeti isso tantas vezes, e os trabalhos os trabalhos brilhantes que os senadores e senadoras estão realizando estão demonstrando isso. Pergunta que eu faço, porque eu li por aí no fim de semana e li hoje também. Relatório final, vai ter um relatório intermediário ou não? Vai ter um relatório final? A CPI vai aproveitar os 90 dias para fazer todo esse levantamento documental fabuloso? Qual, mais ou menos, é a tendência do ritmo e do cronograma da CPI daqui para frente, senador? Vila, assim, eu defendo assim, que nós apresentemos o relatório final da CPI até mais ou menos setembro. Eu acho que setembro é uma boa data para nós darmos por concluído e entregarmos o trabalho. Eu defendo um relatório final com 3 tomos. O primeiro tomo é a identificação dos chamados crimes contra a humanidade. O segundo tomo, a identificação dos crimes comuns, que são vastos. Como eu já lhe disse, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, crime contra a ordem sanitária, charlatanismo. Tem uma pleiade de vários crimes aqui a serem apontados. E o terceiro é o crime político, o crime de responsabilidade, que me parece tem vários tipos do crime de responsabilidade a serem apontados no relatório final. Uma questão, senador, rápida. Eu sei que o senador, inclusive, muito gentil, está concedendo mais essa entrevista ao meu canal. Senador,
Existe a possibilidade, eu sei que foi solicitado, mas eu não sei se foi aprovado o requerimento, acompanho todas as sessões e leio tudo, mas posso ter equivocado, da ida do... Bem, se vão novamente depor Elcio Franco, coronel, foi secretário executivo, hoje está no Palácio do Planalto. General Eduardo Pazuello, da ativa, por incrível que pareça, continua no Palácio Planalto, ex-ministro da Saúde, e o general Braga Neto, quando era chefe da Casa Civil. Esses três, os dois primeiros, voltarão a depor, e o terceiro, Braga Neto, poderá ser chamado para depor? Olha, assim, nós ainda não maturamos e temos formalizado chamar o general Braga Neto. Tem elementos que podem nos levar a chamá-lo. Mas eu repito, nós não vamos chamar por chamar, nós vamos chamar aqueles que devem ter, de fato, contas a prestar no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor general Pazuello já está convocado e o depoimento dele deverá ser no mês de setembro. Uma última questão, senador. O coronel Elcio Franco também. O coronel Elcio Franco também. Também deverá ser em setembro. Uma última questão, para não abusar do senador. O seguinte, senador, quando começou o trabalho lá, quando a iniciativa, vai lembrar, da criação da CPI foi do senador Randolfo Rodrigues, né? Vamos lembrar, foi recolhidas as assinaturas. Naquele momento, sinceramente, senador, o senador imaginava que a situação fosse como é hoje, ou seja, com todos em relação ao Ministério Paralelo, Tratikov e etc, etc, e agora corrupção em larga escala, imaginava que o buraco fosse tão grande? Sinceramente, não. Nós sabemos que o governo, a nossa perspectiva, o Vila, era que o governo tinha se omitido por razões ideológicas, que tinha uma concepção negacionista. Pensávamos que era isso. Que nós hoje temos todos os dados, e os elementos apontam para isso, é que o governo não fez campanha, não combateu o vírus para ganhar dinheiro. 400 mil brasileiros, pelo menos, morreram porque o governo queria ganhar dinheiro com propina. Isso é o que é mais triste, mais dramático. Bem, agradeço muito, muito mesmo o senador Randolfo Rodrigues por mais essa entrevista no meu canal. E, senador, já deixo até o convite, se for em São Paulo a reunião dos juristas, desce lá um segundinho, eu sei que é uma correria, eu sei que não é fácil, tomamos um cafezinho rápido. Será inevitável, será inevitável. Estando aí em São Paulo, para mim é uma enorme satisfação, uma honra sempre estar contigo, sempre lhe visitar. Para mim é uma enorme satisfação. A minha também.